Salve galera, o tema do vídeo de hoje é a viagem de Lula à China. No final, qual o resultado? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu tô gravando esse vídeo muito tempo depois que Lula viajou para a China, né? Quando Lula estava na China, no imediato, na volta, muita gente me perguntou qual era a minha opinião, o que é que eu achava, não sei o que, e por aí vai. E aí eu esperei. Por que eu esperei? Eu busquei ler o máximo possível de analistas, de gente que fez considerações, análises e por aí vai. Porque a viagem de Lula tinha algo de espetacular, mas ao mesmo tempo me parece que faltavam algumas coisas. Eu cheguei a uma conclusão sobre a viagem de Lula à China e o que foi acertado. Note, o valor de 50 bilhões em acordos comerciais é muito significativo, um dos maiores da diplomacia recente brasileira. 50 bilhões não é um valor desprezível. Para vocês terem uma ideia, o orçamento de Pernambuco é 44 bilhões. Então, assim, 50 bilhões é muita coisa. Só que 50 bilhões diluído num período de 4 anos do mandato do Lula, isso dá um pouco mais que 10 bilhões por ano, o que é pouco para as dimensões da economia brasileira, do território brasileiro, enfim, do dinamismo econômico brasileiro. Além disso, boa parte dos acordos são acordos que não revertem a dinâmica primária exportadora da relação China-Brasil, ou seja, o Brasil basicamente exporta para a China minério de ferro, carne de vaca, soja, laranja, petróleo bruto e importa da China produtos manufaturados de complexidade diversa, desde produtos mais simples, como por exemplo o tripé dessa câmera que eu estou gravando, até produtos de altíssima complexidade tecnológica. Os acordos que o Brasil fez com a China não revertem essa tendência, inclusive vários deles estão ligados a essa própria dinâmica do agronegócio brasileiro, como certificação de carne digital. Então veja, essa segunda coisa, faltou, embora o Lula tenha declarado isso, uma perspectiva brasileira de conseguir arrancar da China uma mudança dos padrões de troca. Acho que essa é a primeira coisa. Aí tem uma segunda coisa, que é 50 bilhões é muito, é um valor que assim é significativo, mas veja, poderia-se conseguir muito mais. A China assinou um acordo com a Argentina, a economia argentina é menor que a brasileira, tem território menor, população menor, importância geopolítica menor e por aí vai. A China acertou um acordo com a Argentina que entrou na nova Rota da Seda num valor, que se a gente for colocar para reais, dá mais de 120 bilhões de reais. É mais que o dobro do que o Brasil conseguiu fechar com a China. A Argentina, aqui do lado. Então veja, se a Argentina, que é uma economia menor, com população menor, com território menor, com importância geopolítica na América Latina menor, com inclusive projeção mundial menor, conseguiu fechar um acordo da ordem de 27 bilhões de dólares, o que dá mais de 120 bilhões de reais, o Brasil, sabe, tipo, 50 bilhões é pouco. E qual é o meu diagnóstico? Qual a conclusão que eu cheguei? Veja, o Brasil ele se coloca numa posição que ele não tem capacidade de negociar condições melhores com a China pela limitação interna do seu projeto. Então veja, o Brasil está caminhando com o Ministério do Fernando Haddad na Fazenda da Simone Tebet no planejamento para um projeto econômico social liberal que vai estar pautado numa política de austeridade, uma austeridade mais racional, uma austeridade menos brutal que é do governo Temer e do governo Bolsonaro, mas um projeto de austeridade em que vai se depender do investimento privado para impulsionar a economia. Isso coloca limitações que fazem com que, ao final de 4 anos do governo Lula, a gente não vai ter nenhuma industrialização, a gente não vai ter nenhuma mudança significativa no padrão produtivo, a gente tem vários entraves ao desenvolvimento econômico brasileiro, de tal sorte que não dá para chamar a China para ser um parceiro de um projeto radical de industrialização e de mudança do padrão tecnológico produtivo brasileiro, porque esse projeto não existe no Brasil, entende? Então, assim, o Brasil poderia, por exemplo, ter chegado para a China e falado assim, ó, bicho, vocês são hoje uma das economias mais importantes do mundo na exportação de engenharia, de serviços complexos, na construção de infraestrutura, de transportes urbanos e por aí vai.
A gente tem um gargalo nas cidades brasileiras. Engarrafamento, caos urbano, pouquíssimas linhas de metrô, trem, não sei o quê. A gente quer pegar as 10 maiores regiões metropolitanas do Brasil e a gente quer triplicar as linhas de trens e metrô nos próximos 4 anos. E a gente quer produzir boa parte disso no Brasil. E a gente quer chamar a China para fazer uma joint venture, né, uma união entre empresas brasileiras e empresas chinesas, e produzir isso no Brasil. A China aceitaria com tranquilidade. Percebe? E a gente poderia pegar em 4 anos, triplicar as linhas de trens e metrôs do Brasil. A gente poderia, com tranquilidade, chegar para a China e dizer assim, ó, bicho, vocês estão num processo de expansão global das suas marcas de carros. O mercado brasileiro é um mercado de muito potencial. A gente quer investir na substituição da frota de carros brasileiros por carros elétricos. Vocês são os maiores produtores do mundo de carros elétricos. E a gente quer fazer uma parceria aqui. E a gente quer fazer do Brasil, inclusive, um promotor da expansão de carros elétricos para toda a América Latina. Vamos produzir aqui no Brasil. A China topava. Só que não dá para fazer isso com teto de gastos. Não dá para fazer isso com a maior taxa de juros do mundo e o Banco Central independente. Não dá para fazer isso com a Simone Tebet comandando o Ministério do Planejamento sem nenhuma perspectiva estratégica de longo prazo, de industrialização e de planejamento econômico. Não dá para fazer isso com essa distribuição de renda bizarra, sem reforma agrária, com o mercado consumidor brasileiro tão restrito. Então, a visão que se tem é que falta ousadia na parceria China e Brasil, porque o Brasil internamente não tem projeto nacional, nem sequer um projeto nacional revolucionário e nem um projeto nacional reformista. Há, na prática, um deserto de ideias por parte da equipe econômica do governo Lula. Tanto é assim que países menos importantes, menos relevantes do ponto de vista geopolítico e que têm uma economia muito mais frágil que a brasileira, conseguem acordos muito mais benéficos do que o Brasil conseguiu. Meu irmão, o Irã, isso foi pouco noticiado na imprensa brasileira, mas o Irã conseguiu um acordo com a China em troca de petróleo, e o Irã passar por um processo quase que de uma revolução industrial em parceria com os chineses de transferência tecnológica, instalação de fábricas e por aí vai. A Bolívia, aqui do lado, uma economia que é menor que a economia de São Paulo, a Bolívia estabeleceu um acordo com a China. A Bolívia é um dos maiores detentores de lítio do mundo, de instalar uma fábrica na Bolívia, com tecnologia chinesa, de produção de bateria de lítio, sabe, na Bolívia, e a partir daí exportar para o mundo. Então a Bolívia vai deixar de ser um exportador de lítio para ser transformado em baterias, em, enfim, produtos complexos na China, no Japão, na Coreia, na Europa. Vai ser produzido na Bolívia. Isso vai dar um impulso gigantesco à industrialização da Bolívia e ao desenvolvimento de todo um complexo tecnológico altamente refinado e denso, né, no país. Então veja, o Brasil saiu no final com menos do que a Bolívia conseguiu, menos do que o Irã conseguiu e menos do que a Argentina conseguiu. E a gente tem potencial para conseguir muito mais. Então, assim, foi importante, por exemplo, a declaração do Lula sobre o comércio por fora do dólar? Foi. Mas, por exemplo, isso não é obrigatório. Então, o burguês brasileiro não é obrigado a comercializar por fora do dólar, em moeda chinesa. E aí, há que se ver, por exemplo, o nível de adesão que isso vai ter por parte da burguesia brasileira. Eu acho que vai ser muito baixo. Tranquilidade. Eu acho que vai ser muito baixo. Então, o saldo da viagem do Lula à China é que, na verdade, a impressão que fica é que falta projeto interno, falta horizonte estratégico, falta disposição de enfrentamento à burguesia brasileira e ao rentismo brasileiro. E aí, para compensar tudo isso, tenta trazer investimentos externos. Ou seja, a gente vai aprovar um teto de gastos aqui que vai congelar, vai paralisar o investimento público brasileiro para, no máximo, 2,5% ao ano de expansão do PIB, do gasto público brasileiro. Como a gente vai congelar o investimento público, isso impõe a morte de qualquer projeto estratégico, a gente vai tentar compensar isso com investimento estrangeiro. Como a gente depende do investimento estrangeiro para ter algum nível de dinamismo econômico, a gente não tem capacidade de negociar muito nada.
Então, meio assim, o que vier tá massa, porque a gente precisa, porque não vai ter capacidade interna de impulsionar um projeto de transformação estrutural das condições produtivas brasileiras. Então, assim, resultado da viagem de Lula à China, aquém do que poderia. A gente, e eu conversei isso com Euclides, a gente tá perdendo uma janela de oportunidades fantásticas. Irmão, veja, não é questão de boa vontade da China, nem achar que a China é boazinha, mas veja, a China seria vantajosa para ela, atenção, veja, seria vantajosa, numa lógica de lucro, sabe? Seria vantajosa para a China fazer um acordo com o Brasil para triplicar as linhas de trens e metrôs. Seria vantajoso para a China produzir, junto com empresas brasileiras públicas e privadas, aqui trens de alta velocidade. Seria vantajoso e lucrativo para a China produzir, em parceria com o Brasil, aqui tecnologias de energias renováveis, de energia eólica, energia solar, maré motriz e não sei o quê. Veja, tudo isso é lucrativo para a China. A China tem um nível de capacidade produtiva hoje tão grande que ela não tem, na própria economia chinesa hoje, como consumir toda essa capacidade produtiva. Então a nova Rota da Seda, além de objetivos geopolíticos, tem um objetivo também de exportar capacidade produtiva tecnológica que a economia chinesa tem, que não hoje a própria economia chinesa sozinha não dá conta. Então veja, a gente está falando de iniciativas que seriam lucrativas para a China e que a China toparia e toparia muito, porque já tem acordos como esses que eu estou citando com a Bolívia, com a Argentina, com o Irã, com países africanos, como a Etiópia, que o Brasil poderia conseguir muito mais. Só que pela ausência de projeto, pela ausência de iniciativa... Meu irmão, eu estava lendo um texto do Gilberto Maringoni que saiu em outras palavras. Tá aparecendo aqui. O Gilberto Maringoni chama atenção para uma coisa básica. O Haddad, em 4 meses de governo, ministro da Economia, o Haddad deu uma entrevista falando de pleno emprego, reindustrialização, desenvolvimento da capacidade produtiva e tecnológica do país. O Haddad só fala em superávit fiscal, equilíbrio das contas públicas, corte de gastos, equilíbrio das contas públicas, trajetória da dívida e por aí vai. Então, assim, sabe? Falta projeto no Brasil que tenha a capacidade estratégica de aproveitar tudo que a China tem para dar. E, meu irmão, a China tem para dar muito, e repito, não é porque ela é boazinha não, porque seria lucrativo para a própria economia chinesa. E é claro, gente, é claro que a China quer uma parceria estratégica duradoura de longo prazo com a economia mais importante da América Latina. Então, se o Vargas conseguiu arrancar dos Estados Unidos a siderúrgica de Volta Redonda, naquela conjuntura ali da Segunda Guerra Mundial, a gente conseguiria hoje arrancar muito da China. Mas o que falta? Falta projeto brasileiro. O Brasil não tem projeto, seja projeto revolucionário, seja projeto nacional estratégico. Por quê? E aí, concluindo esse vídeo, vejam, a gente pode criticar muito o primeiro período do governo do Lula, e eu tenho várias críticas, vocês sabem, mas é inegável a qualidade dos quadros políticos que estavam ali colocados. Assim, você pode discordar, e eu discordava, mas o Genuíno, o Disseu, o Gilberto Carvalho, o Celso Amorim, Companhia Limitada, eram quadros políticos altamente preparados. O atual governo Lula com nobres e raras exceções, como o ministro Silvio Almeida, como a Sônia Guajajara, o atual governo Lula, particularmente na equipe econômica, é uma miséria, viu? Porra, bicho, na moralzinha mesmo assim, você olhar assim para a economia do país e você vê Simone Tebet, você vê Haddad, você vê a declaração, inclusive dos secretários do Ministério da Fazenda, você pensa assim, meu irmão, porra Brasil, porra boy, por que tu faz isso comigo? Porque assim, percebe? É um deserto de ideias, é um deserto de debate estratégico, e por incrível que pareça, por incrível que pareça não, enfim, é fato notório que quem mais vem fazendo debates estratégicos é o próprio presidente da República. Só que isso não se materializa na política dos ministros. Então, sorte que sim, uma boa viagem, mas a gente está perdendo uma oportunidade histórica. Desde o fim da União Soviética, esse é o melhor momento da economia global para um país dependente como o Brasil conseguir parcerias estratégicas que rendam crédito barato, transferências tecnológicas
e trocas comerciais vantajosas. A gente está perdendo esse momento que poderia ser a base de um projeto de superação da dependência e de aumento da complexidade produtiva brasileira. A gente vai pagar caro se a gente continuar perdendo essa oportunidade histórica. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças a você que ajuda o nosso canal a partir do Apoia-se e a partir do Pix. A você, um beijo e meu muito obrigado.